Setembro Verde, um mês dedicado à conscientização contra a doação de órgãos, nós convidamos as professoras doutora Karina Suzuki e Regiane Barreto e os discentes e membros da Liga, Caio Barbosa, Fernanda Valeriano e Isabela Moreira, da Faculdade de Enfermagem aqui da Universidade Federal de Goiás, para nos esclarecerem alguns pontos sobre a doação, captação e transplante de órgãos e tecidos. Assim, nós trouxemos alguns mitos e verdades para aprendermos um pouco mais sobre essa temática. Professora Karina, o paciente que teve morte encefálica pode voltar a viver? O paciente em morte encefálica, ele é diagnosticado como falecido. Então, não existe a possibilidade. Morte encefálica é uma condição irreversível da vida. Então, o paciente em morte encefálica significa que o paciente morreu. Fernanda, é necessário deixarmos um documento escrito afirmando ser ou não doador? Isso é um mito. Atualmente, na legislação, a doação ela somente pode ser feita mediante a autorização familiar daquele falecido. Então, até o ano de 2001, a gente tinha nas carteiras de identidade, né, falando se a pessoa queria ou não ser doador, porém essa legislação ela foi alterada. Então, até hoje, né, quem tem essa informação na sua carteira de identidade, ela não é válida mais, porque essa legislação é alterada e hoje é somente pela autorização familiar. Caio, um doador pode salvar 8 vidas? Verdade. Um doador em morte encefálica ele pode salvar até mais que 8 vidas, né? A gente tem a possibilidade aí de doação do coração do doador, de pulmão, fígado, dos 2 rins, do pâncreas, de parte do intestino, que hoje a gente tem no Brasil uma equipe que faz o transplante de intestino. Além disso, também desses grandes órgãos, o doador falecido ele pode doar tecidos, como a córnea, ossos, válvulas e pele também. Então, sim, o doador pode salvar de 8 ou até mais vidas. Muito obrigada. Professora Regiane, após a captação dos órgãos, o corpo fica deformado ao ser entregue à família? De maneira alguma, né? Isso é um mito que corre, às vezes veiculado até pela internet, de que o corpo fica deformado, de que não é para se doar órgãos por conta disso. Isso é um mito, é tratado na cirurgia de captação. Esse corpo é tratado com muito critério, com muito zelo, e após a cirurgia de captação ele é devolvido à família intacto para se fazer o velório e o funeral. Isabela, pessoas que têm ou já tiveram algum tipo de doença podem ser doadoras? Verdade, elas podem ser doadoras. O que vai contar é o critério clínico do momento daquela morte, então o estado clínico daquele paciente naquele momento. Então, independente do histórico que ele tem, é claro que há algumas indicações, mas cada caso será avaliado individualmente. Fernanda, a família do doador deve arcar com os custos? Não, isso é um mito. Todo o processo de doação, captação, até o transplante em si, ele é todo custeado pelo SUS. O custo que a família do doador tem é com o funeral, né? Mas a gente tem alguns estados, por exemplo, São Paulo, né, em que eles oferecem para a família que doa um auxílio funeral, mas é somente em alguns estados, né, não sendo assim uma regra geral. Então, o custo da família é somente com o funeral do seu doador. Nesse sentido, então, professora Karina, o corpo ele deve ser velado em caixão fechado? Não, como disse já a professora Regiane, o corpo é devolvido à família, né, na sua integridade. Portanto, o velório ele pode ser feito, né, em caixão aberto, como qualquer outro velório. Caio, uma pessoa que tem maior poder aquisitivo, ela pode passar na frente na fila de transplante? Isso é um mito. A partir do momento que a pessoa entra na fila de transplante, a gente sabe que é uma fila única. Só que a gente não entende essa fila única como, por exemplo, uma fila de cinema, né? Um atrás do outro. O receptor ele vai ter que seguir todo um critério clínico e de compatibilidade com esse doador. Então, a partir do momento que um órgão é disponibilizado no Sistema Nacional de Transplante, tem-se a avaliação de onde está o receptor mais compatível com esse órgão. Então, apesar de termos aí na imaginação de muitas pessoas, e infelizmente na nossa sociedade ainda, de que uma pessoa com maior poder aquisitivo, ela vai passar na frente, muitas das vezes, talvez ela pode passar, claro, se ela for mais compatível e ela estiver com um quadro clínico de saúde que seja mais favorável àquela situação para receber aquele órgão. Caso contrário, todos são iguais na fila. Ok. Professora Regiane, se a equipe do hospital souber que eu sou doadora, eles vão se esforçar para me salvar?
Com certeza, o possível para te salvar, o possível para que você não entre em morte encefálica. Isso existe, né, uma legislação muito rígida a esse respeito no Brasil, muito rigorosa. Além disso, os conselhos federais, né, das especialidades médicas e de enfermagem principalmente, eles atuam nesse sentido, no sentido de que o potencial doador de órgãos se torne um doador de órgãos apenas com o diagnóstico de morte encefálica, que é feito segundo critérios muito rígidos da legislação. Isabela, pessoas idosas podem ser doadoras? É uma verdade. Respeitando o limite de idade de 80 anos, esse órgão vai ser avaliado clinicamente, será realizado todos os exames necessários para ver a condição física e, a partir daí, decidir se poderá ou não realizar essa doação. Ok. Professora Karina, a família pode escolher quem será o receptor? Isso é mito, né? A família não escolhe o receptor. Como bem disse o Caio, né, existe uma fila única na qual verificará a compatibilidade do órgão do receptor e do doador. Então, assim, não dá para escolher. A não ser em situações de doação em vida, por exemplo, no rim, que é muito comum, em que existe sim, eu vou doar para determinada pessoa e o exame é feito, né, de compatibilidade para que isso ocorra. O receptor ele não é escolhido, a não ser que seja doação em vida. Para finalizarmos, professora Regiane, há alguma religião que proíbe a doação de órgãos? Não, muito interessante essa pergunta. A comunidade, a sociedade de modo geral tem muita dúvida quanto a isso, mas não há nenhuma religião que proíba a doação de órgãos e tecidos e nem a recepção desses órgãos. Existe um mito em torno dos testemunhos de Jeová, por exemplo, que não aceitam a doação sanguínea, né, a transfusão sanguínea. Mas no caso da doação de órgãos e tecidos, esses órgãos, esses tecidos, eles são livres de sangue. Então, não há proibição nem dos testemunhos de Jeová ou de qualquer outra religião para a doação de órgãos e tecidos. Esses foram os mitos e verdades que nós respondemos aqui hoje. Gostaria de agradecer a todos os membros da Liga do Goiás, aqui da Universidade Federal de Goiás, bem como o TRT do Rio de Janeiro por essa oportunidade de criarmos esse vídeo educativo. Nós esperamos que ele tenha sido esclarecedor o suficiente. Muito obrigada.